Bom dia, que alegria estarmos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 2 de maio. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus, baseada na mensagem que estamos realizando sobre o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Portanto, continue conosco. Queremos lembrar a todos os amigos, irmãos, nobres telespectadores que nós contamos com as vossas orações e também com a sua contribuição para que este programa permaneça no ar. Ore por nós e se você desejar também contribuir para que este programa permaneça no ar, você pode fazer um depósito na conta bancária, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos pela sua generosa oferta. Antes de nós ouvirmos o pastor Antônio Júnior trazendo a continuidade desse estudo, você vai ficar com o pastor Vitorino Silva, louvando a Deus com esta belíssima música para o nosso enlevo espiritual. Deleite-se com esta música. Fizeste o mar, também fizeste o homem, a sua criação. Eu sou feliz por ser teu servo, o louvador da sua seara, e dizer ao mundo vil que santo é. 1, 2, 3. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo. Pode levantar a mão, irmão. Santo é o Senhor. Eu sou a sua criação. É o meu coração, receba o louvor como cheiro suave às suas narinas. Quero servir a ti enquanto viver, quero te adorar até quando morrer. Quero dizer ao mundo que sou salvo e tu és santo, 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 santo. Santo, Santo é o Senhor. Santo, oi Santo, oi servimos o Deus Santo, porque Ele é Senhor. Santo, Ele é Santo, nós servimos o Deus Santo. Dá-me amor para amar, perdão para perdoar, fôlego para dizer que tu és santo. Arranca o desamor do meu coração. Quero ser simples e amar o meu irmão e dizer ao mundo em tribulação que tu és santo, 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 tu és santo. Os anjos dizem santo, santo, santo é o
ao Senhor. Oh, como Ele é santo, os anjos dizem santo, os anciãos falam santo, a igreja santo, santo, porque Ele é Senhor. E bendito é o Senhor. Para sempre santo é Senhor. Você vai abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 3, verso número 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação, da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E hoje o tema é o tema clássico, de fato, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, talvez um dos mais estudados e pregados, não é? Justificação pela graça mediante a fé. É o que marcou a reforma protestante, é o que marcou a vida de Martim Lutero, e é, de fato, uma análise teológica bastante esclarecedora de que, de fato, o homem não tem participação na obra da sua salvação. É algo exclusivamente preparado e eficaz na vida do homem através de Deus. Mas, irmãos, mais uma vez aqui, a gente, nas entrelinhas, vemos o apóstolo Paulo, então, falar sobre essa questão dos judeus, da lei, dos gentios, da questão da graça. E, mais uma vez, a gente sempre pensa que no Antigo Testamento não havia graça. Mas, como a gente já disse aqui, tudo é graça. Você é salvo pela graça. Tanto na fé no Antigo Testamento, para o Cristo vindouro, como hoje, para o Cristo que já veio.
né? O autor e consumador da nossa fé. E a carta do apóstolo Paulo, ele tem esse tema central, digamos assim. O tema central é como se fosse, a gente pode reverter ele numa pergunta: como posso ser justo, ou como posso ser justificado diante de Deus? Diante de Deus. E aí, amados irmãos, essa questão dessa pergunta, não é? É de fato quando você então se autoanalisa e vê e percebe que você não consegue de forma nenhuma andar nesta terra de forma santa ao ponto de agradar a Deus absolutamente. Não há como. E aí de fato deve-se ter então essa pergunta, não é? Esse questionamento: como posso ser justo ou como posso ser justificado diante de Deus? E penso que isso deve ser e é, desde a queda, o grande dilema da humanidade. É saber como ser justo diante de Deus. E esse dilema ele é vivido por todos. E como eu estava vendo um dos comentaristas, o fato é que a humanidade, toda ela quer Deus, porque ela necessita do Deus que foi o seu Criador. Mas pelo fato de ser alienado por causa do pecado, quando eles ouvem falar quem é o Deus verdadeiro, na pessoa de Jesus Cristo, a humanidade já não quer mais, porque requer deles que se mate o seu ego, o seu eu, e passe a viver não por ele mesmo, mas por outro Senhor, ao qual o nome nós conhecemos como Jesus Cristo. E aí a dificuldade da humanidade de se submeter a esse Senhor, de colocar de fato, de entronizar Jesus no coração e passar a viver não mais a sua vontade, mas a vontade de Jesus. Aí é a dificuldade. Lembremos que a narração de Gênesis nos informa que desde o início da humanidade, ou quando a humanidade ela surge, não é? De fato, as pessoas elas eram boas, elas eram justas, santas e livres. E quando por um ato deliberado no coração do homem, usando da sua liberdade, o mesmo ao desobedecer, ele perdeu então esse estado de justo diante de Deus. E assim, a divindade conferiu à humanidade, ao homem, um estado de queda. E esse sinal, digamos assim, essa marca na humanidade, ela é conhecida pelo pecado. Ela está à mostra por causa do pecado. Então eu concordo com o apóstolo Paulo quando ele diz que não há um justo sequer. Porque todos de fato pecam, todos erram. E quando você diz que não erra, você já está pecando, porque está mentindo. Não tem para onde correr. Então vem essa, como eu posso ser justo diante de Deus então? Com essa característica tenebrosa, com essa marca indelével. O resultado disso, do pecado, é que o homem foi atingido na sua totalidade, corpo e alma, o seu intelecto e as suas vontades. Gênesis capítulo 6, verso 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Verdade essa replicada nessa mesma carta, capítulo 7, verso 18, quando Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Atenção, quando Paulo fala isso no capítulo 7, ele está refletindo o homem que não conheceu a Cristo.
Porque tem muitas pessoas que pegam essa passagem e pelo fato de constantemente errar, de constantemente trazer escândalo, vai pegar aí assim, o próprio Paulo não conseguia, não é, fazer a vontade de Deus, não conseguia ser santo. Olha ele dizendo aqui, ele está dizendo isso ele está refletindo quando ele não era crente. Que a mente dele queria fazer o bem, mas a sua natureza não permite, porque a inclinação dele era sempre mal. Mas quando encontramos Jesus, há uma mudança, amém, irmãos? Então não vem com desculpa, né? A gente não pode ter essa desculpa. Se eu fui regenerado, eu agora vivo de acordo com aquilo que é revelado para a santificação do meu corpo, da minha alma, aleluia. Então o homem perde a comunhão com Deus, os seus desejos passam a ser da sua própria vontade depravada. Essa inimizade matou a alma humana, perdendo o sentido da sua retidão original, rompendo com a fonte da vida e a bem-aventurança. A consciência do homem se apoderou de culpa, consequência da corrupção, sentindo vergonha até mesmo do seu corpo. Esse questionamento para saber como podemos ser aceitos de volta, como podemos ser justos, é nessa carta discutida. Porque a pregação de Jesus e de seus apóstolos, algo que os hebreus não fizeram de forma eficaz, né? Eles não evangelizaram os gentios, e aqui então há essa evangelização dos gentios, e nesse momento havia muita dúvida dos judeus sobre a aceitação dos gentios no reino de Deus. E aí no verso 29 a gente vê justamente isso. É porventura Deus somente dos judeus? Porque havia então essa imposição, não, Deus é só dos judeus, nós é que somos o povo escolhido. Aí Paulo pergunta para eles, é porventura Deus só dos judeus? Não, é também dos gentios? Sim, também dos gentios. E essa afirmação de Paulo chocava os judaizantes. Porque dentro dessa questão da humanidade caída e depravada, há o partidarismo. Ele segue essa natureza pecaminosa. E dentro do partidarismo, era que os judeus diziam que era uma classe de humano melhor do que os gentios, muitas vezes entregue ao paganismo. Mas Paulo então vai e afirma de forma veemente, visto que Deus é um só, e o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé também o incircunciso. Então Paulo tira o foco nos judeus, num povo, numa etnia, e joga o foco para o alvo da fé, Cristo Jesus. Se o alvo da fé da humanidade é Cristo Jesus, então não há mais distinção de pessoas, não há mais de fato separação de povos, de etnias. Todos é um povo só em Cristo, que é a eclésia, o corpo de Cristo, a igreja invisível. Mas você, essencialmente, tem um apóstolo Paulo, a partir desse texto que lemos, respondendo às questões por ele levantada e às objeções dos judeus diante de tudo que ele tem explicado. Então Paulo meio que, como eu disse a vocês, né, choca os judeus. Eles argumentavam, nós somos os guardiões da lei, nós somos descendentes de Abraão, e requerem isso até mesmo diante de Cristo, em um diálogo. Então no início da carta do apóstolo, o apóstolo Paulo, ele apresenta as suas credenciais, e ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Está lá no capítulo 1, verso número 5. Então, a ideia
que você tem que entender é que Paulo está dizendo aqui, olha, eu não sou mais um rabino, eu não sou mais um mestre da lei, eu não sou mais um feiticeiro, né, olhando para os gentios, eu não sou mais um sacerdote, há muito desgastado. Mas Paulo então mostra as credenciais celestes, que isso muito me ensina, e queria que ensinasse também a você. É público e notório que nós somos rotulados, sempre vamos ser rotulados, nunca vamos, olha, tem gente que esquenta a cabeça porque é rotulado, mas por que estão dizendo isso de mim? Por que estão dizendo isso de mim? Você nunca vai deixar de ser rotulado. Às vezes você é rotulado pelo que você realmente é, às vezes você é rotulado pelo que você não é, mas você vai ser rotulado. E como eu devo proceder? Eu entendo que a gente deve então lutar para não se preocupar com o rótulo, mas que há algo importante que nós devemos apresentar, é a credencial celeste. E o que é essa credencial celeste que eu quero dizer? É que você deve mostrar uma vida de que realmente a divindade mora em você, vive em você. Você deve mostrar de fato que você é templo do Espírito Santo. E isso requer de você não mais replicar o mundo. Isso requer de você mostrar que você é uma nova criatura, que você nasceu de novo, que você ama Jesus. E que toda vez que você cai, você se arrepende amargamente. E que você luta com a sua mente, luta com toda a sua carne, que mesmo apresentando credenciais carnais, mas isso não mais faz parte da sua vida. E que prevaleça na sua vida as credenciais celestes, a mudança de vida verdadeiramente. E essa credencial celeste, ela vem em nome de Jesus. Deus é eterno e criador de tudo. Então Paulo diz que vem por meio da carta à igreja por ocasião de não poder estar presente. Lembram disso? E ele é mensageiro e que tem responsabilidade de anunciar o evangelho aonde for, e que o evangelho que ele prega não é de produção humana, e sim do próprio Deus. É o nosso tema central. O evangelho é o poder de Deus. Amém? Então Paulo está dizendo assim, olha, eu não sou mais, de fato, mais um mestre, eu não sou mais um filósofo, eu não sou mais uma pessoa que vai replicar apenas o conhecimento humano, eu não venho com retórica, eu não venho com a dialética, uma discussão, eu estou pregando Jesus Cristo, morto e ao terceiro dia ressurreto, o Messias, o leão da tribo de Judá, o Emanuel pregado e profetizado. Ele já veio, morreu pela mão de Pôncio Pilato, mas ao terceiro dia ressuscitou, ao 40º dia ascendeu-se aos céus. É esse que eu venho pregar, é esse que eu venho anunciar. E por mais que eu tenha retórica, e por mais que eu tenha conhecimento, mas isso não vale de nada, porque é a ação do poder de Deus na vida do pecador que faz com que ele reconheça que Jesus é o Senhor. E é por isso que é o poder de Deus. E é por isso que tanto o letrado como o analfabeto pode falar que Jesus é o Salvador, e isso será como uma flecha ardente no coração do pecador, e ele vai deixar a sua vida de pecado e vai entregar a sua vida a Jesus. É poder ou não é? É poder. Aleluia. Mas o fato, irmãos, é que o pecado degradou o homem de tal maneira que o apóstolo revela para aquela igreja que a prova é que mesmo sabendo que existe Deus, uma divindade, os homens cultuam as imagens que veem. Por isso você constata as milhões e milhões de religiões levantadas ao longo da história da humanidade. Ele falou isso no verso número 23, quando ele diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de quadrúpedes, aves e répteis. E essa situação de caído, Paulo vai afirmar, não só com base no comportamento humano, mas também nas relações sociais. Ele vai enfatizar que até mesmo os judeus, quem reivindica ser um povo escolhido e que tem a lei,
que tem conhecimento da lei, ele vai dizer que esse conhecimento e essa escolha que vocês tanto se colocam em cima não vale de absolutamente nada, porque não serve, não é eficaz para perdoar o pecado que eles carregam com tanto orgulho. E aí Paulo vai dizer assim, é muito pelo contrário, né? Essa lei que vocês aí tanto atribuem ser guardiões, ela está dizendo quem você é. Ela está mostrando você quem vocês são. E ela está gritando de que vocês precisam do Messias, do Salvador. Então Paulo deixa claro que agora temos algo que é muito melhor do que a lei, ou mais eficaz no propósito de justificar. Percebemos que a esperança então não vem dos homens, nem da natureza ou das obras dos astros, mas a esperança vem de Deus. É Ele que condescende com os eleitos, é Ele que vem salvar, é Ele que resolveu fazer isso. E salvar a quem? Quem Ele vem salvar? Os escolhidos? Sim. Mas quem são os escolhidos? É os judeus? Não. É só os gentios? Também não. Ele vem salvar os indignos, os impuros, os condenados, em termos práticos, a mim e a você. Agora, outra coisa que eu acho interessante é que Deus fez isso sem sacrificar a sua justiça, sem colocar em xeque as exigências da lei. E quando Paulo diz, mas agora, ele está afirmando que nesse tempo a justiça entrou em vigor, e essa justiça que entrou em vigor vai prosseguir. Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Espero que você, internauta, telespectador, tenha sido profundamente abençoado e enriquecido através da palavra que nós ministramos e recebemos através do pastor Antônio Júnior. Amanhã você está convidado a continuar conosco ouvindo a continuidade desta mensagem. Antes, desejamos orar, agradecendo a Deus por esse dia que Ele está nos presenteando. É uma bênção amanhecermos o dia recebendo este alimento espiritual para a nossa vida e para o nosso coração. Curve a sua fronte, rendamos graças a Deus pelo dom da vida, pela paz, pela saúde, pela liberdade, pelo pão nosso de cada dia, pelo agasalho, enfim, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de todas as manhãs estarmos levando as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Curve a sua fronte, nós vamos encerrar o nosso programa orando, agradecendo a Deus por esse dia. Pai, louvamos-te agradecidos por esta manhã, quando o Senhor mais uma vez nos deu o privilégio e a oportunidade de recebermos a Tua inspirada palavra. Abençoe a cada irmão, cada amigo, cada telespectador, cada internauta, e que a Tua bênção esteja sobre todos os lares que se encontram conosco nessa manhã. Eu te peço agradecido por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar o nosso programa outra vez ouvindo a cantora Denise, louvando a Deus com a sua melodiosa voz. E até amanhã. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus
a morte lembrou-se